Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu tava aqui sentindo, né, que vídeo eu devia fazer hoje e eu tive a intuição de seguir mais a minha própria intuição. Eu tenho aqui, há muitos anos, esse livrinho aqui que é o Tarô Zen do Osho. E aí, assim, tem um jeito certo de usar, mas eu sou subversiva, eu gosto de intuir e usar do meu jeito. E eu falei assim, olha, hoje no vídeo eu vou tirar uma carta para as pessoas e vou ler e vou comentar essa carta. E esse vai ser o tema do vídeo. Não foi minha surpresa que a carta que saiu foi a carta da coragem. Então eu vou ler o texto do Osho ligado à carta da coragem e o comentário que tem no livro sobre a carta da coragem. E depois, obviamente, vou tecer os meus próprios comentários sobre o assunto, tá? Coragem. A semente não pode saber o que vai lhe acontecer. A semente jamais conheceu a flor. E a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade para transformar-se em uma bela flor. Longa é a jornada, e sempre será mais seguro não entrar nessa jornada, porque o percurso é desconhecido e nada é garantido. Nada pode ser garantido. 1001 são as incertezas da jornada. Muitos são os imprevistos e a semente sente-se em segurança, escondida no interior de um caroço resistente. Ainda assim ela arrisca, esforça-se, desfaz-se da carapaça dura que é a sua segurança e começa a mover-se. A luta começa no mesmo momento, a batalha com o solo, com as pedras, com a rocha. A semente era muito resistente, mas a plantinha será muito, muito delicada e os perigos serão muitos. Não havia perigo para a semente. A semente poderia ter sobrevivido por milênios, mas para a plantinha os perigos são muitos. O brotinho lança-se, porém, ao desconhecido, em direção ao sol, em direção à fonte de luz, sem saber para onde, sem saber por quê. Enorme é a cruz a ser carregada, mas a semente está tomada por um sonho e segue em frente. Semelhante é o caminho para o homem. É árduo. Muita coragem será necessária. E aí tem o comentário sobre a carta. Esta carta mostra uma pequena flor silvestre que enfrentou o desafio das rochas, das pedras em seu caminho, para aflorar a luz do dia. Envolta em brilhante aura de luz dourada, ela exibe a majestade do seu pequenino ser. Sem nenhum constrangimento, equipara-se ao sol mais brilhante. Quando nos defrontamos com uma situação muito difícil, há sempre uma escolha. Podemos ficar repletos de ressentimentos e tentar encontrar alguém ou alguma coisa em que impor a culpa pelas nossas dificuldades, ou podemos enfrentar o desafio e crescer. A flor nos mostra o caminho à medida que a sua paixão pela vida a conduz para fora da escuridão, para o mundo da luz. Não há nenhum sentido em se lutar contra os desafios da vida, ou tentar evitá-los ou negá-los. Eles estão aí. E se a semente deve transformar-se na flor, precisamos passar por eles. Seja corajoso bastante para transformar-se na flor que você foi feito para ser. Gente, muitas vezes na vida a gente passa por muitas adversidades, né? Por muitos percalços. E muitas vezes a gente tem aquele desânimo, a gente fica desmotivado, fica triste. A gente se identifica com aquele problema, né? E acha que a vida é daquele jeito. Como se a vida fosse uma foto, como se as coisas não se transformassem. Eu mesma, na minha vida pessoal, há muitos anos, né, eu tinha esse padrão de olhar para a realidade. Se estava acontecendo um problema, eu achava que a realidade ia ser daquele jeito. Eu me identificava com a realidade. E por me identificar com a realidade, eu fazia um drama muito grande em várias coisas que aconteciam, em vários problemas que eu tinha. Eu ficava tão ansiosa
que parecia que aquilo ia ser o fim do mundo, assim, nossa, é uma catástrofe. Às vezes era uma nota baixa na escola, às vezes era uma situação familiar que era efêmera, mas como eu era muito nova, eu não tinha parâmetro para saber que as coisas se transformam, que tudo é efêmero, que tudo passa, que fica realmente é a essência. Mas todas as outras coisas que não são essenciais, elas passam. Tem até uma frase do Huberto Roden, né? Ele fala assim que as circunstâncias passam, mas o que fica é a substância. E muitas vezes, muitos de nós, até pelo fato da gente viver numa sociedade que nos infantiliza muito, né, numa sociedade que tem todo um projeto de idiotizar pessoas para torná-las cada vez mais infantis, cada vez mais imaturas. Nessa sociedade que incita a imaturidade o tempo todo, muitas vezes a gente acaba ficando tão vinculados aos desejos e sonhos dos nossos pais que a gente fica querendo ficar dentro da sementinha, né? Naquele estado oceânico que a gente sentia na barriga da mãe. A gente acaba ficando muito resistente para crescer, para amadurecer, para ir para a vida. Muitas vezes esse medo de ir para a vida vem até por conta de algum tipo de lealdade sistêmica, uma lealdade invisível que a gente tem em relação aos nossos pais, e a gente não se sente autorizado a crescer, a construir a nossa própria história, porque muitas vezes para a gente construir a nossa própria história, a gente vai ter que ir contra muitos valores familiares e há muitas expectativas desses familiares em relação a nós. Eu aprendi uma coisa muito interessante estudando sobre constelação familiar, que amadurecer, o processo de amadurecimento, muitas vezes significa frustrar os nossos pais. Isso significa a gente sair da semente, ir para a vida, crescer, florescer, poder escrever a nossa própria história. Isso é a coragem, que significa seguir aqui o coração. Sair do cabeção, tem muita gente que não entende muito o meu bordão, que acha engraçado ou acha estranho, mas na verdade sair do cabeção e ir para o coração é a transcendência da mente. É sair do ego e ir para o ser, ir para a sua essência, para aquilo que realmente importa. E muitas vezes, para que a gente possa construir a nossa própria história e seguir a voz do coração, muitas vezes a gente vai ter que confrontar muitos dos valores que nos foram passados. E a maioria de nós, gente, a gente está muito reprimido, está muito preso nesses valores que a gente já foi absorvendo desde a infância. Crenças negativas que às vezes vêm até de alguns antepassados e a gente fica preso a essas crenças e por uma lealdade sistêmica, né, uma lealdade invisível que a gente tem em relação a esses ancestrais, que a gente nem percebe, muitas vezes a gente fica reproduzindo padrões e a gente fica com muito medo de ir para o mundo, né? De ter um trabalho, por exemplo, que a nossa mãe ou o nosso pai não aprove, de ter um relacionamento que não é aprovado por eles. Isso me lembra de uma frase de Jesus, quando ele dizia: quem é a minha mãe, quem é o meu pai? São aqueles que seguem a palavra de Deus. Essa passagem é muito bonita, porque o que eu entendo dela é que escrever a sua própria história muitas vezes significa frustrar os seus pais. E aprender a ficar bem com isso e entender que, acima de tudo, a maior reverência que você pode dar para o seu pai, para a sua mãe, a melhor homenagem que você pode fazer para eles e para toda a sua família, é você ter coragem de criar asas e voar e de ser você, de se expressar, né? De expressar a própria história, de expressar a própria luz. Por isso, gente, nesse momento eu quero convidar todos que se identificam, que sentem afinidade com a proposta, eu quero sugerir para a gente fazer um alinhamento energético aqui. Claro, é super importante dizer que esse alinhamento jamais vai substituir, por exemplo, uma psicoterapia. Se você tem questões emocionais para trabalhar, é super importante que você faça uma psicoterapia individual para resolver a sua questão, para que o profissional possa olhar o seu caso com carinho e acolher a sua angústia e te dar as sugestões necessárias
para que você possa lidar com o seu próprio processo interno. Mas o que eu estou fazendo aqui, eventualmente, pode ser um complemento para uma psicoterapia que você já faz ou que você vai vir a fazer. A minha sugestão agora é que você vá para um lugar tranquilo, calmo, de preferência no qual você não vai ser interrompido. Nesse lugar, você vai fechar os seus olhos, você vai encontrar uma posição confortável, de preferência deixar a coluna ereta de um jeito que não te incomode. Vai respirar profundamente pelo menos 3 vezes, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Então a gente vai fazer a primeira inspiração. Segunda. E terceira respiração, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Agora eu quero te sugerir para visualizar alguma situação na sua vida para você relembrar. Pode ser uma situação do passado, uma situação recente, como você preferir. Alguma situação que te oprime e que você sente que cerceia a sua liberdade, a sua capacidade expressiva, a sua coragem de ser você e de vir para a vida. Pode ser algo que alguém te falou, alguma situação com seu pai, com a sua mãe, com um parceiro de trabalho, com um parceiro afetivo, com um filho. Observe essa situação sem julgamento, apenas permita que essa situação emerja à sua consciência. E agora que você se conectou com essa lembrança, observa se ela pega alguma parte do seu corpo, se você sente que essa lembrança faz a sua respiração não fluir na excelência. Observa o que essa lembrança faz com o teu corpo físico. Feito isso, eu vou te sugerir agora para você fazer uma visualização criativa. Eu peço que você se imagine como uma criança, trazendo para fora então a sua criança interna. E essa criança, ela é muito pura, ela é muito solta, ela é muito sapeca, ela é muito livre. Ela está liberta de tudo que a oprime. Essa criança não tem que atingir metas, não tem que ganhar dinheiro, não tem que agradar ninguém. Ela simplesmente é pelo prazer de ser, pela alegria e espontaneidade de ser. E essa criança se expressa, pode ser desenhando, pintando, bordando, cantando, dançando, mas essa criança se expressa, ela coloca a energia dela no mundo, ela coloca a alegria dela no mundo e nada a limita, nada a impede de ser quem ela é. Ela é livre, ela é leve, ela é solta, ela é alegre, ela é espontânea, ela tem encantamento pela vida. Então resgata essa sua criancinha e entre em contato com ela. Deixa ela vir para fora, deixa ela brincar como ela quiser brincar e visualiza essa criança livre, sem feridas, sem medos, sem raiva, sem angústia, sem culpa, sem ímpetos negativos. Essa criança simplesmente é. Ela floresceu, ela saiu da semente e agora ela tá brincando, ela tá pulando, ela tá cantando, ela é livre, ela é solta. Visualiza essa criança e se conecta com ela. Agora eu peço que você agradeça e reverencie a sua criancinha interior, agradeça os ensinamentos que ela pôde te dar e você a ela.
Você então abraça a sua criancinha, dá aquele abraço sentido, gostoso, aquele abraço fundo, com entrega, com troca de energia. Você acolhe e protege a sua criancinha e sente toda a alegria, a leveza, a pureza e a amorosidade que ela te passa. E assim, aos pouquinhos, vamos mexendo os dedos dos pés, vamos sentindo a batata da perna, a coxa, a pelvis, o abdômen, o tórax, o pescoço, braços, mãos, o rosto, o couro cabeludo. Vai sentindo tudo presente no aqui e agora, abrindo os olhos devagar e voltando a esse momento aqui e agora. Como é que foi a experiência de vocês, gente? Vocês conseguiram brincar com a criancinha? Foi difícil? Deu vontade de chorar? Deu vontade de rir? Me contem nos comentários como é que foi essa experiência. Sempre que vocês sentirem no coração, vocês podem fazer esse ritual. Eu intuí esse ritual agora, me inspirei muito no livro Liberdade, do Osho. Me inspirei também num ritual do Gasparetto que eu ouvi há muitos anos, ele falando sobre tirar os pesos e ser livre. Acho importante dar os créditos aqui para o querido, amado e saudoso Luiz Gasparetto. Gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, lembra de deixar seu like aqui pra mim. Seu like é super importante para a divulgação do vídeo. Cada vez que você deixa um like num vídeo do YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante. Então ele divulga esse material para mais pessoas. Por isso é muito importante que você deixe o seu like. Se você está assistindo pela televisão, também dá para deixar o like pela televisão, não é só pelo celular, tá, gente? Então é isso, eu sou muito grata aos constantes comentários tão generosos que eu recebo de vocês. Eu me sinto muito conectada com vocês, recebo muita energia boa de gratidão, de carinho. Fico muito feliz e muito grata com a possibilidade de ser um canal para as pessoas que sentem afinidade com a minha energia. E como eu sempre falo para vocês, somos todos um. Tudo aquilo que vocês veem de bom em mim, também tem em vocês. Um grande beijo e até os próximos vídeos.